para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que te escolher, um tesouro maior será. Esta é a hora da adoração. Vem para ele teu coração. Oi, mãe. Diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Confessará, Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, um tesouro maior terá. Pode animar, a gente não precisa animar. Não, acho que não, dá pra chamar o povo, né? Não. Nada não. As pessoas tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Deixa eu me levanto até a vida. Eu cantarei a bondade. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia meio ao fogo, então a presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
bondade me seguirá, Senhor. A ti te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vamos ouvir a palavra, o Bruno vai compartilhar. Som. Som. Louvado seja Deus, glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Sou Willie Hudson. Estou aqui para dizer que Jesus salva, que Jesus é o único que pode nos salvar. Seu nome significa Deus salva. Jesus significa Deus salva. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Quantas escolhas você já fez essa semana? Ou hoje mesmo, quantas escolhas você já fez hoje? Acredito que você já escolheu o que comer no café da manhã. Eu acredito que você escolheu o que vestir hoje, para onde ir hoje. Acredito que você já fez diversas escolhas hoje, porque sempre estamos escolhendo. Há diversas opções na nossa vida e sempre estamos escolhendo. Hoje mesmo, muitas pessoas estão aqui no centro fazendo escolhas. Algumas pessoas vivem até o paradoxo da escolha. Elas escolhem algo, mas ficam infelizes por aquilo que elas escolhem, porque ela queria escolher outra coisa e não pôde escolher aquela outra coisa e acabou ficando infeliz. Então ela vive o paradoxo da escolha, porque temos muitas opções hoje, estamos sempre escolhendo. Nós escolhemos os amigos, escolhemos o trabalho, escolhemos com quem namorar, com quem casar, escolhemos para onde nós vamos viajar, fazemos escolha, escolhemos a faculdade que vamos fazer, sempre estamos escolhendo. Duas coisas são certas na sua vida: uma é a morte e a outra é a escolha, porque ainda que você diga que não está escolhendo, você já está escolhendo, não tem como escapar. Jesus diz em Mateus 7, versículo 13 ao versículo 14: entrem pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Jesus está dizendo que há duas portas, dois caminhos. Imagine que você está diante de duas portas, e a porta à sua esquerda é uma porta grande, e ela é tão grande que dá para entrar várias pessoas ao mesmo tempo. O caminho é tão largo que dá para uma multidão andar. Mas a porta à sua direita, ela é apertada, e ela é tão apertada que só dá para entrar um por vez. E o caminho ele é tão estreito que só dá para andar em fila indiana. E Jesus está te chamando para entrar nessa porta estreita, porque Ele vai estar lá no fim te esperando. Amigos, hoje Jesus está nos chamando a fazer uma escolha que ninguém pode evitar. Ele não fala de 3 portas, 4, 5, Ele fala de 2 portas. Jesus é claro, só existem 2 caminhos, e você está em um deles agora. A pergunta que fica é: qual caminho você está andando? Qual caminho você está trilhando? Jesus está dizendo que há apenas 2 caminhos, que há 2 portas, o caminho largo e o caminho apertado. E Ele está chamando para nós entrarmos na porta estreita e andarmos no caminho apertado, porque este é o caminho que leva à vida eterna. Já o caminho largo leva para a perdição. Faça um diagnóstico, faça uma autoanálise. Em qual caminho você está andando?
Essa análise vai revelar se você está no caminho para a vida eterna ou se você está no caminho para a perdição. O caminho largo, ele é muito popular, ele é muito atraente. Sabe por quê? Porque Jesus diz que muitos andam por esse caminho largo. E ele é largo porque você faz o que você quiser nesse caminho. Você faz o que deseja, o que o seu coração deseja. Você pode até fechar os olhos e continuar andando, independente de onde você estiver, você vai achar que você está certo, porque é um caminho largo. É possível andar em zigue-zague, porque é um caminho largo, é espaçoso, é fácil. É um caminho onde reina as verdades relativas. Todo mundo tem sua verdade e todo mundo está certo. É um caminho muito fácil. Nele você muda de opinião a cada dia. Independente da sua opinião, você vai estar certo, porque você segue os desejos do seu coração, você segue as suas vontades. Mas a Bíblia diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto, porque deles procedem os pecados e os maus pensamentos. E é nesse caminho que você vive, é nesse caminho largo que você vive dominado pela ira, pela maledicência, pela inveja, pelos vícios, pelo pecado, pela idolatria, pela imoralidade. É um caminho largo, é espaçoso, é fácil. Alguém pode até viver uma vida religiosa externamente e afirmar que não está andando no caminho largo, mas o ponto aqui, o que realmente importa é o estado do coração. É se você nasceu de novo, se você é uma pessoa regenerada, é se você creu no Filho de Deus. O caminho é largo, porque ele é cheio de verdades. Todo mundo afirma ter uma verdade e todo mundo está certo. Onde cada um segue a sua própria ideologia, a sua própria filosofia. Já o caminho estreito é diferente. Há apenas uma verdade, um único caminho, e todos devem entrar por ele. Todos devem entrar por essa porta, um por um, e andar no mesmo caminho. É um caminho apertado. Se você pisar à direita, você está fora do caminho. Se você pisar à esquerda, está fora do caminho. Você tem que pisar onde Jesus mandou pisar. Não há espaço para relativismo. Não há espaço para várias verdades. Jesus é a verdade. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa porta é estreita, porque não dá para entrar com bagagens. Imagine que você está diante de uma porta estreita e você está com várias malas. Só que para você entrar nessa porta, você tem que abrir mão dessas malas. Você tem que deixar essas malas no chão para poder entrar. Ou se não, ficar do lado de fora. No caminho largo, você define a sua própria moralidade. Você define o que é certo e o que é errado. E segue os seus desejos, segue o seu coração. Mas no caminho estreito, quem define o que é certo e o que é errado é Jesus. Ele determina onde você deve pisar. O caminho largo é fácil porque muitos andam por ele. Jesus diz: larga o caminho, e são muitos que andam por ele. Imagine que você está diante de uma multidão, num show, ou você está diante de uma multidão, numa marcha para alguma coisa, e essa multidão começa a andar para uma direção. Você pode até dizer, você pode até querer ficar parado, tentar ficar parado, mas essa multidão vai te arrastar, essa multidão vai te levar para onde ela está indo. E é assim no caminho largo. A cultura te arrasta, as ideologias te arrastam, a filosofia te arrasta. A cultura dessa época te arrasta, e você acaba sendo levado pela essa multidão. É o que acontece quando seguimos essa cultura, quando seguimos a maioria, quando seguimos o que é popular. Fazemos o que todo mundo faz, porque é popular, é cômodo, você é aceito. Mas o caminho estreito é nadar contra a maré. É como se você estivesse diante dessa multidão e você precisasse ir do outro lado para ir ao banheiro. E vai ser muito difícil, você vai esbarrar nas pessoas. Então entrar nessa porta estreita é nadar contra a maré, é ser contra a cultura. E Jesus foi contra a cultura. É como tentar atravessar essa multidão. A Bíblia nos ensina a não nos conformarmos com esse mundo, mas a renovarmos nossas mentes. E sendo sincero para vocês, entrar nessa porta estreita, e eu não vou aqui iludir vocês, não vou mentir para vocês, entrar nessa porta estreita
é perder amigos, é perder familiares, é perder oportunidade. Porque não é um caminho popular, não é um caminho que todo mundo está andando. Queria eu que muitos andassem nesse caminho, entrassem nessa porta, mas Jesus diz que são poucos. E é por esses poucos que estão aqui pregando, é por esses que estão ouvindo, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz a vocês. Ouçam o que Deus está falando no seu coração. Poucos são, e poucos estão dispostos a andar nesse caminho. Vamos ser honestos, o caminho estreito, ele parece menos atraente que o caminho largo, porque no caminho largo você faz o que você quiser. Você que determina o que você quer. Imagina que eu te convide para uma viagem. E nessa viagem nós temos duas estradas. Uma estrada larga, com 10 faixas, sem limite. Você pode dirigir a 300 km por hora. E tem a outra estrada, que é uma estrada apertada, de uma mão só, e tem obstáculos. Qual você escolheria? Alguém poderia dizer, alguém inteligente escolheria o caminho largo, 10 faixas, sem limite de velocidade. Você pode andar 300 km por hora. Mas Jesus não está te chamando para comparar esses dois caminhos. Jesus está chamando para você olhar para o destino desses dois caminhos. Porque um leva a vida eterna, que é o caminho estreito. Ele leva a vida eterna, a salvação. Mas o caminho largo leva a perdição, a condenação, ao inferno. E qual caminho você está trilhando? Eu não quero que isso aconteça com você. Mas se hoje fosse o último dia, se não houver amanhã para você, para onde você irá? Qual é o destino da tua alma? Se hoje Deus vier buscar a tua alma, para onde vai a tua alma? Deixa eu te falar, Deus nos deixou 10 mandamentos, que é chamada lei moral de Deus. Faça uma autoanálise agora. Quantas mentiras você já falou na sua vida? Quantas pessoas você já enganou? Quantas vezes você já usou o nome de Deus em vão, e isso é blasfêmia? Quantas vezes você pegou algo que não era seu, você roubou? Quantas vezes você cobiçou um homem, uma mulher no seu coração, e Jesus chama isso de adultério? Se formos honestos, todos nós quebramos ou falhamos em algumas das leis de Deus. Todos nós pecamos contra Deus. Está escrito na palavra de Deus em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Não há quem possa dizer que não cometeu nenhum pecado. Todos pecaram contra Deus. E isso é muito sério, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte eterna. E muitos estão nesse caminho largo, que é para a perdição eterna, para a morte eterna, e isso é assustador. E é por isso que estou aqui a pregar a você, porque eu não quero que você vá, não quero que você ande nesse caminho largo, porque o caminho que leva à vida eterna é o caminho estreito. Isso é tão sério, e não é à toa que existe uma música de rock que se chama Highway to Hell, Estrada para o Inferno, e muitos cantam essa música com muita alegria, mas não sabem o que esperam. Muitos estão nesse Highway to Hell, nessa estrada para o inferno. Mas deixa eu te perguntar, o que Deus fez para que pecadores culpados como você e eu pudéssemos ser salvos? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por você. Jesus morreu pelos seus pecados, porque a nossa dívida com Deus nós não conseguiríamos pagar essa dívida, pois pecamos contra um Deus eterno e nossa dívida é infinita e eterna, e Jesus pagou essa dívida. Aconteceu o seguinte: você e eu estamos diante de um juiz, que é Deus, justo juiz, santo. Não há nele pecado, não há nele nenhuma falha, ele é perfeito e ele exige perfeição. E ele está julgando nossos pecados, nossos delitos, nossos crimes, e a nossa condenação é a pena de morte.
Mas veio Jesus. Jesus veio, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia por você e por mim, para pagar a nossa pena. Jesus morreu a morte que merecíamos. Jesus sofreu aquilo que nós merecíamos. Jesus recebeu a cruz que nós merecíamos. Jesus recebeu a ira que nós merecíamos. Jesus morreu em nosso lugar. E essa é a beleza da mensagem do Evangelho, que você não tem como pagar a sua dívida e Jesus pagou por você essa dívida. Nós agora, dias atrás, celebramos a Páscoa, mas infelizmente poucos sabem o significado da Páscoa. Muitos acham que a Páscoa é o coelhinho da Páscoa, ou que é troca de chocolates, mas a mensagem é profunda. É a mensagem que o Filho de Deus se encarnou, morreu e ressuscitou por você e por mim. Ele não só morreu por nós, mas Ele viveu uma vida perfeita por nós. E Ele oferece essa salvação, uma regeneração, uma nova vida, uma vida eterna. Daqui alguns anos, daqui 100 anos, provavelmente você não estará mais aqui. E outras pessoas estarão morando na tua casa. Outras pessoas estarão andando no teu carro. Nossa vida aqui é breve. Não faz sentido a nossa vida ser só aqui. E Jesus fala para você entrar na porta estreita, porque a porta é o caminho que leva à vida eterna. Por isso Jesus te chama hoje para entrar por essa porta estreita que leva à vida. Deixa eu te falar, a promessa é nós vivermos com Cristo eternamente, num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais tristeza, não haverá mais fome, não haverá mais injustiça, não haverá mais sofrimento. O Senhor Jesus está te chamando para esse lugar. Mas para isso é necessário largar as malas, porque não tem como entrar nessa porta com mala. Ou seja, é necessário você arrepender dos seus pecados, abandonar os seus vícios e crer no Senhor Jesus como Senhor, como Salvador e Senhor da tua vida. E hoje é o dia oportuno. Não deixe para amanhã o que tem que fazer hoje, porque pode ser que não haja amanhã, pode ser que o amanhã não chegue. Então arrependa-se e creiam no Evangelho. Entrem pela porta estreita. Amém? Nós estaremos agora, entregamos algumas literaturas, estaremos aqui. Se você quiser uma oração, venha até aqui e Deus vai dar graça de orarmos por vocês. Deus abençoe. Nosso Deus, nós buscamos a Tua presença, nós agradecemos por essa mensagem de salvação. A verdade de que Jesus é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que morreu em nosso lugar, mas que Ele ressuscitou, para que então nós vivamos uma vida plena, uma vida que tenha sentido. Eu oro a Deus por cada pessoa que vai receber a porção da Tua palavra, aqueles que vão ouvir do Teu Evangelho, que nesta manhã haja salvação aqui nesta cidade. Em Jesus que oramos, amém e amém. Nós vamos distribuir os materiais, tem bastante.